programa Contra o Tempo desta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, recebendo ele, o ex-prefeito, empresário e atual pré-candidato a prefeito de Cubatão, Wagner Moura. Vamos para o primeiro tema? Tema número 1, salva-vidas. Manchete. Governo publica MP e libera 60 bilhões a estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que autoriza o repasse do pacote de 60 bilhões a estados e municípios. A decisão foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira, dia 4, mais conhecido como ontem. A medida provisória abre crédito extraordinário no orçamento de 2020 para o pagamento do pacote que será repassado em 4 parcelas aos governos até dia 9 de junho deste ano, segundo adiantou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na quarta-feira. Richard, conta o tempo. E aí, Wagner, um salva-vidas no momento de pandemia, para quem está com as reservas sem poder arrecadar, é um recurso a mais, né? Sim, muito importante esse momento de pandemia, né, que a gente chega no pico, né, da contaminação do Covid-19. Eu acho importantíssimo, né, esse apoio que o governo federal vem dar aos municípios e ao estado. Eu só não sei, a gente tem que avaliar a situação, qual vai ser o critério, né, que o governo vai ter, né, na questão de distribuição desses recursos para o governo do estado e os municípios. Na verdade, né, eu acho que na minha cidade, na nossa cidade de Cubatão, falta muita transparência nos atos, né? Eu sempre questionei isso e hoje de manhã, eu no programa de rádio, eu até estava falando sobre esse assunto. Na verdade, hoje, tu sabe que Cubatão é a única cidade da Baixada que não tem hospital de campanha, né? O prefeito não montou o hospital de campanha, ele fez opção por montar os leitos, né, no hospital municipal da cidade. E por muitas dúvidas, Rodrigo, dúvidas que o recurso gasto até hoje no município de Cubatão, eu acho que falta transparência no município, né? Você observe que essa semana eu li no Jornal Tribuna, observei que a Prefeitura de Cubatão gastou 27 milhões, segundo está lá escrito, né? E pagou apenas 6 milhões, eu não entendi muito bem aquilo, no enfrentamento do Covid lá na cidade de Cubatão. Você observa que falta transparência no município. Eu vi o prefeito falar algumas vezes o número de leitos, aí eu vi o vereador Toninho Vieira do município questionando essa questão do número de leitos, então você não tem, assim, oficialmente, você não sabe o que está funcionando em Cubatão, você não sabe o que está sendo investido na cidade e muito menos você sabe o número de leitos existentes na cidade de Cubatão. Então, em Cubatão falta tudo, que eu estou vendo nas outras cidades da região. Falta a questão do teste rápido, né? Falta a questão de estrutura mesmo para atendimento à população, que reclama constantemente, né, para a gente, por exemplo, que vivemos na cidade no dia a dia, e com razão. Razão é até porque a própria Câmara Municipal, e observo isso, investiu através de emenda parlamentares, emendas impositivas, destinou 6 milhões, né, para o município e até hoje não se sabe exatamente, segundo o prefeito, eu vi no vídeo que ele gravou, ele disse que isso aí foi direcionado à Alfa, que ela que teria que dar, né, a prestação de conta desses recursos. Então, hoje em Cubatão é exatamente isso. Não se sabe quanto vai vir de recurso, até porque os investimentos em Cubatão hoje, em questão aos outros municípios, é menor, em função do número de leitos montado na cidade hoje, e a gente não sabe se isso vai ser um dos critérios, inclusive tem que preocupar com isso, se esse vai ser um dos critérios para a distribuição desse recurso por parte do governo federal. Então, essa é a questão. Faltou também, e o que eu reclamo, um gabinete de crise que você conseguisse chamar todos os representantes dos segmentos, por exemplo, o comércio que está agonizando hoje através da SIC, o próprio CIESP, que representa a indústria, e os vereadores que estão perdidos, várias reportagens e vídeos que eu vi na cidade de Cubatão, eu observo que os vereadores, eles não sabem, inclusive, como é que foi investido esse recurso, né? Isso aí está na mídia constantemente. Então, eu acho que falta total transparência nesse momento na cidade de Cubatão para o atendimento e enfrentamento ao Covid-19. Vocês notaram aí que o Wagner deu uma grande exposição do conhecimento apenas de uma cidade. Você pensa
que ele está falando da cidade ao qual ele tem maior contato, que é Cubatão, na questão da falta de transparência, na questão da falta de investimento e recursos pertinentes. O tema é salva-vidas porque é um recurso a mais dentre todos aqueles que o governo já vem subsidiando, o que vem o SUS sustentando a questão dos leitos públicos, e aí a gente vê os gastos com hospitais de campanha, quando dizem que não falta dinheiro. Mas nós vamos tocar isso no segundo tema, vocês vão entender bastante sobre aquilo que eu tenho dito. Então, recursos, por muitas vezes, não faltam. Às vezes são mal geridos, são mal colocados, são mal divulgados, porque esta pandemia, ela serve de fato para evidenciar, por muitas vezes, a incompetência do agente político brasileiro em subsidiar qualquer tipo de crise. Aí vão dizer assim, nossa, o Brasil não tem dinheiro. Olha quanto recurso está sendo posto, quanto o governo federal está despendendo para tentar salvar aí pessoas. É claro que tem pessoas, como eu citei ontem, que não mereciam se incluir no contexto do recebimento lá da Caixa Econômica Federal, mas se colocaram à disposição por falta dos filtros ou por falta de uma cerca de informações por parte da própria Caixa Econômica Federal, que também centralizou somente nela e acabou colocando sobre risco a capacidade dela e a capacidade do governo em poder filtrar esse tipo de situação. No seu raciocínio, a Caixa Federal, eu vi alguns prefeitos que eles são parceiros da Caixa, na verdade. Né? Eles montaram estrutura para que a população diretamente fizesse o isolamento social e as distâncias que são necessárias hoje. Eu observo que a Caixa de Cubatão, por exemplo, eu não vi nenhuma participação efetiva da prefeitura nesse processo junto, como eu vi em outras cidades. Né? E que montou tenda, deu uma assessoria e estrutura para você evitar a contaminação. Eu acho importante esse trabalho da Caixa hoje, né, no pagamento dos auxílios, mas eu acho que a prefeitura tinha que ter a sua participação também. Eu sempre disse que o agente público, porque as pessoas vivem nas cidades, é necessário também ter um trabalho coletivo até para você fazer o cadastramento, o registro, saber quem pode acessar, quem não pode, prestar todo tipo de informação para saber de fato quais são as pessoas que estão regulares para poder receber, porque também tem muita gente que não tinha acesso a esse tipo de informação e tiveram seus dados utilizados indevidamente, e este recurso em 8 milhões de pessoas que estavam entre a classe A e B e acabaram tendo seu crédito aprovado indevidamente, o que vai faltar lá na ponta da linha. Então é mais um auxílio. Então as pessoas também têm que, principalmente alguns setores da mídia, também tem que sopesar um pouco o quanto o governo está injetando, porque dizem que falta liderança. Mas dinheiro não faltou para os governadores, e ainda mais com o andamento da Lei Mansueto, que indica que o governo federal tem que continuar pagando, independente dos gastos. E que gastos desses governadores, hein? Tanto que tantos eles vão ter que responder no Ministério Público muito em breve. Muito bem, Willy, você chamou? É ele. Tema número 2, hospital ou campanha? Interrogação. Manchete, deputados denunciam a ausência de pacientes no AMB. Um grupo formado de pelo menos 4 deputados estaduais gravou diversos vídeos dentro do hospital de campanha do AMB, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, mais conhecida como ontem, denunciando uma suposta ausência de pacientes no local, onde não há colchões e nem macas, tampouco pacientes. O hospital de campanha do AMB foi preparado para atender 1.800 pacientes. Atualmente há 397 internações em enfermarias e 10 leitos de estabilização. Richard, contra o tempo. Era o que você estava falando, Wagner, sobre o custo dos hospitais de campanha. A falta de transparência, por isso que o povo está cobrando. Então, a falta de transparência. E a função dos parlamentares é justamente essa, né? Como é que você vai impedir um deputado, né, de fiscalizar um próprio municipal, no caso o hospital de campanha que foi montado em São Paulo? Aconteceu a mesma coisa com o Cubatão. O vereador lá chamaram a polícia para o vereador. Você imagina se há condição, uma situação dessa, se a função dele é fiscalizar.
Então está tudo errado. Eu acho que não tem transparência, não é São Paulo não, aqui também é Cubatão. A região, né, muitos prefeitos estão de parabéns, saíram na frente, né, teve tempo suficiente. Quando a gente observava o que aconteceu na Europa, na Itália, Espanha, né, e depois veio para os Estados Unidos, para o Brasil, se observava que tinha que tomar alguma atitude imediata, né, para evitar as mortes do futuro. É o que não aconteceu, muitas cidades investiram e Cubatão ficou para trás, né? Essa que foi a grande questão. Cubatão existe a dúvida também, eu estou acabando de falar da transparência, que é a questão do nosso hospital. Você sabe que o nosso hospital é uma fundação, né? Então, quer dizer, lá até a prefeitura, ela destina 40% é particular e 60% é para o SUS. Então, vamos lá, tem essa dúvida, essa questão também. Se você diz que já tem 10 UTI lá, as 10 UTI não é 10 UTI para o SUS. As 10 UTI, na verdade, é 60% público e 40% particular. Né? E aí entra esse novo recurso que foi destinado em Cubatão, que é mais 10 leitos, né, de UTI, então são 20 no total, então não são 20, são 16 leitos. Se esses 10 leitos montados for 100% SUS, é o que a gente também não sabe, entendeu? Então tem que ter essa transparência por parte do governo municipal. Então faltou essa atitude, faltou também a questão lá em Cubatão, que você sabe que foi montado um container do lado de um pronto-socorro municipal, né, um local inadequado totalmente, né, que poderia ser. Nós temos diversos próprios municipais lá, inclusive um centro ecológico que foi inaugurado, que o prefeito passou na televisão, fez um monte de propaganda, e na verdade o centro ecológico não funciona até hoje, tá lá. Então, quer dizer, não falta próprios municipais para a gente montar, né, uma estrutura separada do hospital, que para mim, no meu entendimento, é um local inadequado, até porque se você tem lá pessoas internadas com imunidade baixa, você observa que essas pessoas, né, estão totalmente comprometidas e pode ser que peguem, né, o Covid-19. Então, essa questão que eu levo aqui hoje, que a questão da transparência, tanto lá do governo de São Paulo, hoje com os deputados na televisão estaduais, como também em Cubatão, os vereadores, né, que fizeram até, e a maioria, até vereador da base de apoio do prefeito, fez um requerimento pedindo informação de quanto foi gasto, né, no combate à Covid-19 lá em Cubatão. Então, quer dizer... Mas precisa pedir? Precisa? Qual a função do... Não. Então, os próprios vereadores da base não sabem. Você pode perguntar. Pergunta para o vereador da base, eu acho que até o líder do prefeito lá não sabe quanto foi investido. Se você perguntar para ele exatamente, eu acho até que você tinha que convidar o líder do prefeito para vir aqui, né, já que ele não vem, né, que ele deveria vir, e tentar esclarecer quanto que foi gasto, né, para o Cubatão, esse investimento que foi gasto em Cubatão para o combate à Covid-19. O que o Wagner está resumindo aqui é aquilo que a gente fala sobre a questão da transparência, sobre a questão de você se apropriar. Qual é a verdadeira função de um ente do legislativo? É legislar e fiscalizar o executivo ao mesmo tempo. Se fosse um gasto, uma fábula nesse valor, porque quando se falava antes que São Paulo estava sob estado de calamidade, que não podia reabrir, que São Paulo estava num estado de penúria. Já citei aqui por diversas vezes, dizendo, o governador por inúmeras vezes, dizendo, olha, tem gente, vai haver corpos, vamos ter que nos deparar com corpos nas ruas para a gente poder entender a gravidade, que já está muito lotada as UTIs. E aí, quando começa o Plano São Paulo, parece que o mínimo divisor comum alterou-se. Passou-se um outro número. Passou-se até credenciar São Paulo a poder progredir de cor, né? Ir para a cor amarela, onde já pode abrir bares e restaurantes, além dos shoppings, algo que não foi aberto ainda. Por isso que pergunta-se, é campanha? Rodrigo, será que é campanha ao mesmo tempo? Os comerciantes estão dando a contribuição do isolamento social, o tempo que está fechado. O comércio, justamente, né, com o objetivo de ter o isolamento social. Você observa que as prefeituras lá, por exemplo, você vê filas de pessoas recebendo cesta básica sem nenhuma proteção. Você viu isso aí na imprensa, nas reportagens que foi feita, principalmente lá em Cubatão, né? E você vê também esse próprio container, que é um local inadequado e que, de repente, pessoas que estavam ali sem o Covid-19 acabaram se contaminando. Então, você observa que a parte da contribuição por parte do comércio
Foi feito até pelos comerciantes que hoje estão agonizando. Agora, por parte da prefeitura, existem sempre as falhas, né?